Olá, galera do sétimo A, sétimo B. Eu espero que vocês estejam todos bem, certo? Estejam animados, estejam aí, né, se preparando, quem sabe, para uma retomada, né? Provavelmente a gente pode voltar logo, mas a gente não sabe. Mas o que importa é que até lá vocês se mantenham, certo? Estudando como a gente está, que mais gente possa participar, entregar mais atividades e que aí a gente possa ter, né, um melhor rendimento nesse processo. Galera, hoje a gente vai ver um conteúdo novo, certo? Na semana passada a gente falou sobre como o mundo estava mudando, estava saindo da Idade Média e entrando na Era Moderna. Saímos de um sistema que era feudal, baseado especificamente na agricultura, e entramos num sistema denominado de mercantilismo, onde a base dele era o comércio. A gente viu que as primeiras rotas comerciais desse mercantilismo, elas se desenvolveram na região que nós chamamos de Mediterrâneo, no Mar Mediterrâneo. E o objetivo era cruzar o Mar Mediterrâneo para pegar os produtos das Índias e trazer para serem revendidos na Europa. Só que nesse processo, a rota terrestre que passava por Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos, tomada no século XV. Então não dava mais para fazer o comércio para as Índias através do Mar Mediterrâneo. Novas rotas tiveram que surgir. Então essa galera vai navegar ao redor do continente africano. Com que objetivo, professora? Com o objetivo de contornar esse continente e chegar à Ásia para pegar os produtos de lá e fazer comércio. Foi rápido esse contornar? Não, não foi. Ele começou no ano de 1415 e só em 1498, Portugal, um dos primeiros países a fazer as navegações marítimas pelo Atlântico, conseguiram chegar na Índia. Professora, que outro país também participou das navegações marítimas? Os espanhóis. Então, portugueses e espanhóis foram os primeiros a dar início às navegações. Quem controlou a rota através da África foram os portugueses. E aí, o que sobrou para os espanhóis? Os espanhóis pensaram, não podemos ir pelo Mar Mediterrâneo, porque a rota terrestre que passa por Constantinopla, né, pela antiga Constantinopla, foi tomada pelos otomanos. Não podemos contornar a África, porque já é uma rota dos portugueses. Então, vamos tentar uma outra forma. Que outra forma foi essa? Eles decidiram navegar na direção oeste. Eles achavam que assim poderiam dar a volta no planeta e nessa volta chegar pelo outro lado à Ásia. Só que nesse processo eles não sabiam que tinha, né, no meio do caminho o continente americano, que na época nem tinha esse nome, né? Só posteriormente, como a gente viu na aula passada, recebe a denominação de América. Então a nossa aula de hoje vai falar sobre como os espanhóis chegaram nessas terras, que eles não sabiam que era a América, que eles pensavam que eram as Índias, mas depois perceberam que estavam em um novo território e como eles conquistaram e dominaram esse território. Então a nossa aula de hoje vai falar sobre a conquista espanhola na América. Beleza, galera? Então hoje o nosso conteúdo de história do sétimo ano será sobre a conquista e a colonização espanhola no continente americano, como eles chegaram, né, e tomaram essas terras. Você pode observar nessa imagem aí que eu estou mostrando a vocês, né, as caravelas. Então você tem que lembrar que toda a navegação desse período ela só foi possível por conta das inovações tecnológicas. Lembra? A bússola, o astrolabe. Então, se não fossem esses recursos, essas pessoas não poderiam se lançar, né, nos oceanos e navegar, porque elas se perderiam. Então, todos esses instrumentos como a bússola foram necessários para a orientação e para que essa galera, né, conseguisse navegar pelos oceanos.
Aí as embarcações, como eu disse a vocês, elas não tinham motores, então elas não eram movidas a nenhuma força, né, de motor, nem motor a carvão, nem motor, nada disso existia. Elas eram movidas, né, às velas, por isso caravelas. Então você vê aí, né, que era o vento que soprava e levava essas embarcações. As viagens não eram, né, nem sempre muito boas, né? Às vezes as viagens eram um pouco negativas. Na maioria das vezes elas eram negativas. Eram viagens muito longas, viagens de meses. Às vezes a comida não dava o suficiente, às vezes não existia, né, água suficiente para todo esse percurso. Não existia uma rotina, né, de banho, uma rotina de cuidados de higiene. Então quase sempre a viagem desses navegadores era uma viagem muito dura, né, uma viagem muito difícil com condições sanitárias muito ruins. Então não era lá aquelas viagens mais divertidas. Uma das bebidas principais que eles levavam era o vinho nesse percurso. Também poderiam levar, né, batatas para alimentação. Frutas não eram muito comuns, tanto que entre os marinheiros desenvolvia-se muito a doença chamada de escorbuto, que era o sangramento das gengivas pela falta de vitamina C. Então eles quase não consumiam frutas porque não eram levadas nesse processo. E aí, galera, você tá vendo, né, qual foi o território tomado pelos espanhóis. Então, os espanhóis saíram do continente americano, do continente europeu e vieram navegando. A ideia era navegar, atravessar tudo isso e chegar nas Índias. Mas no meio do caminho, né, nós tínhamos um continente. É lógico que eles poderiam, né, achar que teriam terras, né, nesse caminho, mas não um continente como de fato depois eles perceberam. Então eles chegaram primeiro nessa regiãozinha aqui, ó, que eu estou circulando, que é a chamada Ilhas do Caribe. Na época ela foi chamada, né, ela foi denominada pelos espanhóis de Hispaniola. Só posteriormente é que ela recebeu esse nome que eu disse a vocês agora. Então eles conquistam essa partezinha e depois vão conquistando tudo isso que você está vendo em vermelho. Então tudo isso daqui pertencia aos espanhóis. Tudo isso era território que deveria obedecer aos espanhóis. E bem aqui no meiozinho, né, bem aqui do ladinho, quer dizer, estávamos nós, Brasil, que não pertencíamos aos espanhóis, mas sim aos portugueses. E a gente vai ver o que aconteceu dentro desse território todinho vermelhinho que foi conquistado pela Espanha. Galera, quem é que deu início, né? Quem foi o navegador que trouxe a Espanha até o que se tornou o continente americano? Cristóvão Colombo. A expedição que ele organizou pela coroa espanhola, ela ocorreu no ano de 1492. Ele era de Gênova, mas ganhou, né, a admiração dos reis da Espanha e com isso o financiamento da sua viagem. Então no ano de 1492 ele chega, né, no que viria a ser a América, onde existiam cerca de 80 milhões de pessoas. Professora, quer dizer que em todas essas terras que você está me mostrando aí, circuladas e na cor vermelha, não estava vazio? Não, gente, não estava vazio. Tinham quem? Os índios. Quem os chama de índios são os próprios europeus espanhóis, mas a denominação correta são os nativos, ou seja, os que viviam nessa região. Então, em todo esse território, você tinha cerca de 80 milhões de pessoas. Algumas civilizações menos desenvolvidas e outras civilizações muito desenvolvidas, com grandes cidades, com impérios, como por exemplo os incas, astecas e maias. Dos maias eles só encontraram os vestígios deles, os prédios que eles deixaram, as pirâmides que eles construíram, porque os maias já haviam terminado o poder deles. Mas dos incas e dos astecas eles encontraram grandes impérios nesse processo, beleza?
E aí, ó, como eu disse a vocês, né, havia desde grupos pequenos que viviam nas florestas até grandes impérios. Galera, quando os europeus chegam, eles tratam inicialmente bem esses nativos, mas depois eles tratam eles mal, porque os europeus vinham com o objetivo de quê? Fazer comércio. Então, qualquer riqueza que existisse, né, seria tomada desse povo, principalmente as riquezas naturais e as riquezas que eram, né, principalmente do teor mineral. Como assim, professora? Quando eles chegaram, eles estavam procurando por riquezas na América e eles descobriram que em todo esse território que a Espanha tomou tinha muita prata. E a prata é um minério não tão rico quanto o ouro, mas um minério muito importante. Então vai haver grande extração, não só de ouro, né, em uma quantidade menor, mas em uma grande quantidade de prata em todo o território tomado pelos espanhóis. E isso, obviamente, não vai acontecer de maneira pacífica. A gente vai ter, né, os índios sofrendo, os nativos sofrendo, sendo usados como escravos, sendo mortos, sendo, né, tendo suas vidas dilaceradas. Tudo isso vai acontecer. Como diz aqui no slide, ó, a chegada dos europeus representa-se uma catástrofe para a população nativa da América. Então, para os americanos nativos daqui, foi terrível a chegada dos espanhóis. Aí aqui mais uma vez você tá vendo, né, no mapinha, ó, saíram aqui dessa regiãozinha da Espanha, né, e chegaram aqui nas ilhas do Caribe. E aí você vê uma imagem, né, representando o choque cultural, né? Então você tem o europeu olhando com espanto, né, com susto, para o indígena, que tinha uma cultura diferente, que tinha uma forma de falar diferente. E obviamente que nessa relação, né, o europeu vai se sentir superior ao indígena. Ele não vai achar que é inferior ou igual a ele. E o indígena vai aos poucos conhecendo e percebendo que esse europeu que ele olha, na realidade só trouxe coisas negativas para ele, né? Só trouxe morte, guerras e doenças, né? Tem muitas doenças que os europeus carregavam nos corpos deles, como por exemplo a gripe, que os índios não conheciam. Então muitos índios pegaram gripe e acabaram morrendo porque eles não tinham, o corpo deles não tinha defesa. Então você vê aí o choque de duas culturas, né? A cultura indígena em frente à cultura espanhola europeia. Galera, ávido, o que significa ávido? Ávido é desejava muito, queria muito, né? Então, ávidos por riquezas, né? Principalmente ouro e prata, esses conquistadores, né? Vão aí dizimar a vida, vão acabar com a vida desses povos indígenas, que nem eu disse a vocês. Então nós vamos ter guerras de conquistas, né? Eles vão empreender várias guerras para poder, né, matar aí esses indígenas e tomar as regiões que eram deles. Obviamente sempre prevalecendo a vontade dos europeus. Então você vai ter o choque, né, entre dois mundos. E esse novo mundo descoberto, a América, vai receber justamente essa denominação. Então, na Europa, essas novas terras encontradas serão chamadas de Novo Mundo e só posteriormente será chamado de América. E aí, galera, como eu disse a vocês, né, para os indígenas, a presença dos espanhóis foi muito negativa, né, porque trouxe morte. Haviam guerras? Haviam, mas eram guerras entre eles, não as guerras como os espanhóis as trouxeram nesse momento. Então, as marcas dessa exploração até hoje, né, existem aí nas sociedades da América Latina, né? Muito sofrimento da América Latina ainda faz parte desse passado colonial. Então, os espanhóis, eles tinham uma visão etnocêntrica da cultura dos povos que eles conquistaram. O que significa isso? Na visão do mundo, etnocentrismo, como você está vendo aqui, nós temos uma visão de mundo preconceituosa.
Como eu disse a vocês, os europeus consideravam a visão deles como a correta. Então, vou dar um exemplo da religião. O nativo, né, o índio da América, ele tinha uma religião ligada às forças da natureza, ao ar, ao sol, à lua, o vento. Ele se pautava nisso. Então, os deuses dele estavam nessa relação. Alguns, principalmente, né, numa relação com o sol. Então, eles cultuavam o sol. E os espanhóis? Os espanhóis eram católicos. Então, eles acreditavam em Deus, em Jesus, né, em Maria, mãe de Jesus. Então, era uma visão em céu, inferno. Então, era uma visão totalmente diferente. Quando o europeu chegou, ele não disse, legal, o índio tem a visão dele, eu vou respeitar. Não, ele chegou e disse, a sua visão está errada e a minha é a correta. Então, você tem que parar de cultuar os seus deuses, como, né, os astecas tinham seus próprios deuses, os incas tinham seus próprios deuses, e você tem que cultuar o meu Deus, né, porque o catolicismo é a crença em um único Deus. Então, houve essa imposição. E tudo, né? O índio tinha a maneira de se vestir, ele teve que se vestir como o europeu dizia que era o correto. Tudo tinha que ser feito de acordo com a visão do conquistador espanhol. Então, isso nós dizemos que é etnocentrismo. E olha aqui um dado interessante, né? Quando Colombo chegou, tinham 80 milhões de pessoas. 30 anos depois da chegada dele, esses 80 milhões haviam caído para apenas 10. Então, em 30 anos, eles mataram 70 milhões de pessoas que existiam dentro do continente americano. Um dos maiores massacres, genocídios, né, da história. Galera, então, para dar início à conquista, eles precisavam atacar os dois grandes maiores impérios que existiam. Você está vendo aí no mapa que nós temos 3 grandes impérios. O Império Azteca, que é esse aqui da cozinha, né, laranjinha. O Império Maia, que é esse aqui lilazinho. E o Império Inca, que é esse aqui na Cordilheira dos Andes. Mas, professora, por que você disse 2 se você circulou 3? Por um simples motivo. O Império Maia, ele já havia, certo? Não tinha quase mais nada dele. Então, os espanhóis tiveram que derrotar mesmo o Império Azteca e Inca. Os maias, quando eles chegaram, já estavam num processo de desagregação, ou seja, já estavam se acabando, se destruindo, né? Já quase não existiam mais. Então, a preocupação maior dos espanhóis era derrotar os astecas e os incas. Então, vamos lá. Por onde é que eles começaram a exterminar a população nativa? Então, desde que eles chegam aqui, né, o objetivo deles é explorar, encontrar ouro. Encontram ouro? Sim, mas também encontram muita prata, principalmente prata. Então, a primeira ilha a ser denominada, né, que foi dominada, que era o que eu chamei para vocês de Caribe, né, recebe na realidade na época o nome de Hispaniola, no ano de 1496. Então, eles chegaram em 1492 e oficializaram a tomada de poder em 1496. Então, eles iniciaram a colonização, onde hoje nós temos o Porto Rico, Jamaica e Cuba. O que eles fizeram? Eles usaram os indígenas, né, em várias atividades, como a mineração, né, na extração da prata e também no desenvolvimento da agricultura. Então, o índio ele tinha que trabalhar até o limite dele. Ele não tinha, né, horas de descanso, ele era usado como um simples instrumento. Então, as populações nativas das Antilhas foram dizimadas, ou pelas doenças, como eu disse a vocês, né, ou pelo trabalho forçado que os europeus faziam eles desenvolver, ou pela fome, ou pela guerra, porque eles também tentaram resistir, né, eles lutaram muito para resistir, mas nessa resistência, né, acabaram sendo mortos
porque as armas e a tecnologia dos europeus, espanhóis, era superior à deles. Primeiro império a ser conquistado, lembram? Eram dois, astecas e incas. Então, o primeiro a ser conquistado foi o Império Azteca, onde hoje nós temos, né, mais ou menos a região onde hoje nós temos o México. Então, você tem aqui, né, importantes cidades, entre elas Tenochtitlan. Então, na época da colonização, Tenochtitlan era uma importante cidade do Império Azteca. O que eles fazem, né? Eles chegam no continente e a expedição que derrotou os astecas, ela foi liderada por esse cara aqui, ó, chamado de Hernán Cortés. Então, o Hernán Cortés chega a Tenochtitlan, que eu circulei para vocês, eu mostrei, ó, tá aqui. Ele chega a essa cidade, que era a capital do Império Azteca, no final de 1519, já século XVI. E ele é recebido pelo imperador Montezuma II, que era o imperador dos astecas. Aí você pode se perguntar, professora, por que eles não mataram logo por que o Montezuma não matou logo o Hernán Cortés? Porque a visão do imperador dos astecas era diferente. Alguns historiadores até dizem que, na realidade, o imperador pensava que o Hernán Cortés era um deus que vinha chegando, né? E ele não tinha a ideia de, inicialmente, entrar em choque com ele. Então, ele recebe bem, o Montezuma recebe bem o Hernán Cortés, mas o Hernán Cortés, né, acaba destruindo o Montezuma. Aí você tá vendo aí o Montezuma, né? Tá aqui ele aqui, muito bem vestido, né? Como se vestiria um imperador. E do outro lado, né? Tá aqui o Hernán Cortés, né? Desse lado aqui. E do outro lado o Montezuma. Então, aqui você está vendo, ó, uma das principais cidades do Império Azteca. Então, você está vendo que não eram cidades pequenas, não eram civilizações simples. Elas eram grandiosas, mas acabaram caindo, né, na mão dos europeus. Então, o que Cortés vai fazer? Ele não tinha homens suficientes para entrar logo, né, numa guerra contra os astecas. Então, ele vai procurar quem eram os inimigos dos astecas. Então, ele se une a outros povos indígenas que eram inimigos dos astecas e vencem eles. Então, em 13 de agosto de 1521, a capital asteca é tomada pelos espanhóis depois de 3 meses de cerco. Então, você vê, ó, que ele chegou no ano de 1519, 1520, 1521, pouco mais de 2 anos, cerca de pouco mais de 2 anos, ele toma o Império Azteca. Próximo império a cair, o Império Inca, que é o império que fica na Cordilheira dos Andes, que é essa regiãozinha todinha que você está vendo aqui, ó, em amarelo. Então, o Império Inca também tinha importantes cidades, como a cidade de Cusco. Galera, quando os europeus chegaram no Império Inca, o império estava em disputa. Então, 2 irmãos, né, estavam brigando para ser quem seria o imperador, o Atahualpa e o Huasca. Nessa briga, né, os espanhóis chegaram, né, e viram que eles estavam, os incas, em guerra civil. Então, eles se aproveitaram dessa situação, né? Aproveitaram dessa briga entre o Atahualpa e o Huasca para ver quem é que tomava o poder. Aqui você está vendo uma das cidades mais interessantes do Império Inca, que é a cidade de Machu Picchu. Essa cidade ela só foi encontrada anos depois, né, da queda do Império Inca, da saída dos povos espanhóis da América, porque ela é uma cidade que até hoje, né, está no alto da Cordilheira dos Andes, e ela conseguiu sobreviver à presença dos espanhóis, né, porque eles não a encontraram. Ela só foi encontrada anos depois, se eu não me engano, acho que foi no século XIX, século XX, e hoje ela é um importante ponto turístico dentro, né, do que foi antes o Império Inca, beleza? Galera, quem comanda, né, quem derrotou os astecas foi Hernán Cortés. Quem derrota os incas será Francisco Pizarro.
no ano de 1531. Então, no ano de 1521, os astecas caíram. 10 anos depois, os incas são dominados por Francisco Pizarro. Então, eles, né, conseguiram, entre a briga lá de qual dos irmãos seria o imperador, um irmão conseguiu vencer, o Atahualpa. O que é que os Francisco Pizarro com seus colegas fizeram? Sequestraram ele. E aí, né, o imperador ofereceu uma enorme quantidade de prata e de ouro para ser libertado e Pizarro disse, ok, você pode me dar, né, toda essa quantidade que quando você me entregar eu lhe liberto. Só que quando, né, o Pizarro recebe o dinheiro, né, recebe o ouro e a prata, na realidade ele faz executar, ele faz matar o imperador. Então, diante disso, né, no ano de 1532, os espanhóis conquistam a capital do Império Inca, que era a cidade de Cusco. Os indígenas incas, né, vão resistir, vão lutar. Essa luta vai durar de 1532 até o ano de 1572. Então, eles lutaram por mais aí quase 50 anos de luta, né, eles continuaram brigando para se manter no poder, né? Por cerca de 20, 30 anos de luta, eles não conseguiram sobreviver. O último imperador inca foi o Tupac Amaru I, mas ele acabou sendo preso e executado. Então você está vendo aí, né, a execução do último imperador inca. Galera, depois que eles tinham tomado todo o território, né, eles dividiram eles em vice-reinos e capitanias. Dentro dos vice-reinos e das capitanias, nós tínhamos os conselhos municipais, que você está vendo aí, que recebe o nome de cabildo. A Igreja Católica vai vir, de fato, para a América, né? E nós vamos ter o padroado, que é um acordo, né, entre a coroa espanhola e a Igreja Católica. A igreja poderia vir, né, e converter os índios a cristãos. Aí você está vendo aí os vice-reinos que foram criados, né? Você tem o vice-reino da Nova Espanha, tem o vice-reino de Nova Granada, Peru, né? Vice-reino da Prata, aí tem as capitanias, né? Capitania do Chile, capitania da Guatemala, entre outras. Então, foi assim que o território foi dividido. E depois de tantos anos de conquista, né? Essa sociedade se mistura. Como assim, professora? Novos grupos sociais vão surgir depois, né, de mais de 100 anos da chegada dos europeus espanhóis na América. Então, nós vamos ter no topo da sociedade os chapetones, que são os espanhóis, né, que vêm ainda do continente europeu assumir os principais cargos na colônia. Nós temos os crioulos, que não tem nada a ver com cor de pele negra, certo? Crioulo, na realidade, é um espanhol que nasceu na América. Então, eles são os descendentes dos primeiros espanhóis. Nós temos os mestiços, que é o resultado, né, da mistura entre os espanhóis e as mulheres indígenas. Mistura essa, né, feita através da violência sexual. E, por último, né, nós temos os indígenas, que formavam a maioria da população e eram a principal mão de obra. Então, durante todo esse processo, né, a economia se desenvolveu. Mas eles pilharam, né, tomaram, destruíram o que eles quiseram, desenvolveram um pacto colonial. Então, as regiões da América que pertenciam aos espanhóis só podiam fazer comércio com a Espanha. Desenvolveram produtos, né, como cacau, cana-de-açúcar, tabaco e algodão. Eles, né, trabalharam muito com a mineração, exploraram muito a prata, como eu já disse aqui. E quem fez esse trabalho compulsório, né, foi principalmente os índios. Tivemos negros escravizados trazidos da África? Sim, mas para a América Espanhola, a maioria da mão de obra era indígena. E galera, com isso nós encerramos. Desejo a vocês bons estudos, né? Quando for ver o vídeo, dê um pause quando você achar que precisa rever alguma coisa. E estamos aqui para tirar as dúvidas Estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês, certo?
no WhatsApp. Estamos aí para auxiliá-los. Até, né, a nossa próxima aula e tchau!